eu vou falar sobre o papel da administração pública, né, e a revolução tecnológica. Eu vou então começar falando sobre uns conceitos: revolução, tecnologia. Vou falar um pouco de administração pública, Estado, governo, poder público. Depois eu vou falar um pouco de educação. E aí eu fecho nesse conceito de comparação com o direito. Vamos lá, o que é revolução? Eu vou partir um pouco do conceito, é uma parte um pouco chata, mas eu acho interessante a gente saber um pouco da base. Eu sou um pouco metódico também, mas no decorrer da apresentação a gente vai poder ter uma formação melhor. Tendo informação, a gente vai poder depois decidir ou então refletir melhor sobre o assunto. Então a gente tem aí a revolução como uma forma de evolução. Seria uma forma de transformação, um modo progressivo e contínuo de evolução. Ou ela também pode significar uma mudança radical, violenta ou repentina. A gente tem como exemplo aí no caso da evolução, a Revolução Industrial, por isso que tem a foto ali daquela Maria Fumaça ali, um trem, né? E aí a decorrência da tecnologia aplicada nessa máquina e a utilização hoje dos trens aí super modernos. É importante lembrar que a revolução ela é aplicada, seja por evolução ou mudança, ela ocorre em várias áreas: tecnológica, social, cultural, política. Então ela vai afetar as diversas áreas. E o governo, ele através das autoridades, ele pode fazer um controle repressivo para evitar um ato violento que cause uma revolução, ou efetuar uma reforma a ponto de evitar uma revolução progressiva que cresça desordenadamente. Sobre tecnologia, eu vou falar rapidamente aqui sobre a história. A tecnologia ela teve início através da necessidade de uma melhor forma de comunicação. Isso foi criado um processo de evolução, e nesse processo de evolução foram aplicadas as tecnologias através de hardware, software e telecomunicação. Com isso a gente teve o surgimento através da elétrica fundamental e também da comunicação. Existem várias formas de tecnologia, né, mas essas duas formas essencialmente: a elétrica fundamental, formada de eletricidade, capacitores, resistores, componentes eletrônicos, mais a comunicação, internet e até via satélite, formaram o que a gente chama hoje de TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. O TIC ele veio para trazer algumas facilidades, né? Várias, no tratamento de imagem, som, áudio, tratamento de dados e sistemas, né? Ele tem um conceito que engloba um conjunto de tecnologias, de recursos tecnológicos, computacionais, que permite facilitar esse tratamento de informação. Disso a gente decorre de um ciclo de evolução, onde a gente tem a comunicação, a necessidade de evoluir nessa comunicação, a tecnologia como um implemento para poder garantir essa evolução. A informação circula mais rápida e com mais eficiência. Isso aumenta o relacionamento humano, então você tem aí uma influência na gestão de conhecimento, você tem também a geração de novas descobertas, porque isso afeta a parte de pesquisa. E isso vai ocasionar uma evolução. E a gente fecha o ciclo voltando para a comunicação, ou seja, a gente tem a comunicação, a necessidade de evoluir, a tecnologia, e depois de toda a evolução volta de novo para a comunicação, como uma nova necessidade de evoluir, e esse ciclo, vamos dizer, ele é infinito. Ou seja, a própria tecnologia gerando a tecnologia. Isso traz consequências, né? Tem algumas vantagens, algumas desvantagens. A substituição do trabalho humano por máquinas, você pode entender isso como vantagem em alguns setores e desvantagem em outros. A preocupação existe uma preocupação em um homem ser criativo, ele ter
o seu diferencial é buscar competências e ter habilidades, e não mais ele, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, e sim ele pensar mais, no sentido de evoluir. Ele gastar energia com outras situações, outros fatos mais importantes. Renato, pegando um gancho, hoje em dia, você fala da tecnologia, existe também o conceito de tecnologia ubíqua. Sim. E de AI também, que são duas tecnologias, duas tendências que assim se entrelaçam, tornando o quê? Você diminuindo mais a interação humana e você tendo mais uma resposta rápida da máquina. Uma bela observação, Edelmar. A tecnologia, ela, como estava no ciclo anterior, ela sempre vai trazer novidades e vai interagir, como a gente também já tinha comentado aqui. O direito é uma matéria multidisciplinar, então você vai ver o direito em várias áreas. Assim como a tecnologia, ela vai ser aplicada em várias áreas, assim como é. É por isso que eu acho que é até legal também, voltando ao que o Sidney e o Delmar falou nas palestras anteriores, que por serem matérias multidisciplinares, o direito e a tecnologia, eles casaram perfeitamente. A outra consequência é a informação que ela, quando tratada, analisada, ela permite um acesso melhor e sem restrição quanto ao tempo e ao espaço. Isso vai agregar valor nas tomadas de decisão. Sobre revolução tecnológica, a gente pode falar que ela não é violenta, ela é uma forma progressiva. Ocorre através de mudança na sociedade e alteração nas áreas em que a tecnologia ela é empregada, que hoje, praticamente em todas as áreas, você tem a tecnologia empregada. Temos como sinônimos a revolução informacional, digital, telemática ou terceira revolução industrial. Em relação aos acontecimentos históricos, ocorreu um desenvolvimento gradativo do TIC em meados da década de 70, com ápice em 90, quando a gente meio que abandona o DOS e o 3.1 e começa a ir para uma interação maior no Windows 95, por causa da aplicação de novos equipamentos de hardware, aí, novos componentes eletrônicos, com o surgimento do chip Intel, né, do Pentium Intel, e o Internet Explorer também. Na década de 90, construindo a história desde 70, mas é na década de 90 que as novas tecnologias da comunicação e informação ganham força. Na verdade, o TIC é um TIC avançado. Alguns entendem que não seria bem uma nova tecnologia, e sim uma mudança de algo antigo, um novo modelo só para algo antigo. A característica das NTICs é a facilidade e a rapidez de acesso à informação e a melhor coordenação de colaboradores dispersos geograficamente. Um exemplo é a videoconferência. Vantagens e desvantagens da tecnologia na economia. Resolvi citar essa parte e também vou falar um pouco da desvantagem e da vantagem da tecnologia na educação, porque ela também está relacionada à administração pública. A gente vai ver um pouco mais para frente. As vantagens é que ela gera uma produção, a produção industrial em maior escala, vai gerar um produto final mais barato e com qualidade superior. Isso é perceptível. A desvantagem é a poluição, pelo emprego dos meios de processo de industrialização, e o desemprego, devido às máquinas substituindo a mão de obra humana. Na verdade, aqui há uma diferença entre desemprego e má formação de profissional, qualificação profissional. A gente sabe que a qualificação profissional, na verdade, a pessoa hoje não fica sem a relação de emprego que ela tinha, mas muda um pouco o foco, então faltaria aí só a qualificação profissional e não um desemprego gerado diretamente pela substituição das máquinas. Na educação, a gente tem a diminuição da exclusão digital. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de inclusão digital também e papel da administração pública. Você tem uma maior interatividade,
organização lógica de informações numa área de conhecimento e a facilidade à informação comparado a outros métodos. Esse é o ponto-chave da comunicação do seu surgimento. Desvantagem, o seu uso incorreto do conhecimento adquirido, que é o caso dos crimes cibernéticos, aí fica um exemplo, e a comprovação da veracidade de informações expostas na internet, onde você não pode confiar em tudo que você acaba buscando hoje. Vou falar um pouco agora de administração pública para a gente poder focar junto com os outros, juntar com os outros temas e poder finalizar a apresentação. Eu não vou falar muito do conceito daqui da Maria Silvia Zanella de Pietro, apesar de ser um admirador, mas eu acho que é importante a gente citar 2 itens aqui. No conceito subjetivo, ela fala que a administração é uma atividade concreta e imediata do Estado, sob um regime de direito público, com o intuito de atingir os interesses coletivos, alcançar os interesses coletivos. Segurança, cultura, saúde, educação e bem-estar. Essa parte é um pouco chata, direito administrativo, acho que ninguém gosta muito, né? Mas eu sou obrigado a falar, mesmo porque eu trabalho na área e eu ainda sou vamos dizer, um amante. E, subjetivamente, a gente tem o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas que exercem a função administrativa do Estado. Os agentes, os órgãos que executam as atividades administrativas. Ela pode ser direta, o slide está errado, desculpem a falha técnica, ou indireta. Direta são os órgãos, ministérios e secretarias, estruturas, vamos dizer assim, na União, nos Estados, municípios, União, nos Estados, municípios e Distrito Federal. Indiretas, as dotadas de personalidade jurídica própria, que realizam as atividades de governo de forma descentralizada e não desconcentrada. Aí tem uma diferencinha para quem gosta de direito administrativo. As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e autarquias especiais ou reguladoras. O 37 é importante a gente citar, ele traz os princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os objetivos da administração pública, sempre o interesse coletivo, objetivo primário. Secundário, objetivos que atendem à própria administração pública, quanto aos órgãos. Aqui a gente vai diferenciar rapidamente administração, Estado, governo e poder público, governo, autoridade, Estado, território, com soberania, administração pública, conjunto de órgãos, como a gente viu, e poder público, quando a gente tem um conjunto de órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E qual que é a responsabilidade do Estado em tudo isso? Aqui a gente chega já num ponto que vamos dizer assim, um pouco o foco da apresentação. O Estado, conforme diz o artigo 205 da Constituição Federal, possui o dever de educar. E logo em seguida vem o 206, que fala no inciso 7, a garantia de padrão de qualidade. É interessante isso, né? O ensino que a gente vê hoje em dia, você compara isso com a legislação e você vê um inciso desse que fala que você deve garantir o padrão de qualidade do ensino. O Estado tem o dever, dever garantia, na verdade, de educar. Ele faz isso através da administração pública. Deixa eu voltar, que fui muito adiantado. E a administração pública procura fazer isso através da inclusão social e digital, usando a tecnologia. Aqui a gente está saindo um pouco da escola, né? A gente sabe que tem as instituições, mas aqui a gente está saindo um pouco das instituições, porque o foco aqui é a tecnologia. Então, hoje é um novo método da administração pública como meio para o Estado de exercer o dever de educar. Ela usa essa inclusão social e digital. A gente tem educação e inclusão, dever de educação do Estado, administração pública é o meio, e atuação nos programas de inclusão social e digital. Por educação, é importante a gente entender que é o processo de ensinar e aprender, transmite conhecimento, praticado na instituição de ensino quando ele é formal, e informal, a própria socialização do homem. Permite a adequação do indivíduo à sociedade, desenvolve as faculdades intelectuais, morais, físicas. A educação também permite a transferência de hábitos, valores e costumes para gerações posteriores. Forma cidadãos com capacidade para transformar a sociedade de forma positiva. Essa é a verdadeira educação.
né? Ensinar e saber que a pessoa está aprendendo no sentido de transformar a sociedade e evoluir positivamente. Se preocupa com a formação do homem em sua plenitude e busca a transformação da sociedade em benefício de seus próprios membros. Aqui é importante ressaltar que, em relação à tecnologia, a educação ela deve ter o sentido de, na tecnologia, evitar novos criminosos que novos criminosos sejam formados e de prevenção também nos crimes, levando informação para a sociedade. Ou seja, formação no sentido de que os novos profissionais de informática ou novas pessoas que estão se utilizando da inclusão digital e social não cometam crimes cibernéticos e também prevenir que crimes cibernéticos ocorram na sociedade. A inclusão social, como meio da administração pública, são ações que visam enfrentar a exclusão de benefícios, desigualdade social, miséria, injustiça e outras causas. Entre a exclusão de benefícios, a gente tem a própria educação, saúde, entre outros. Permite o acesso de bens e serviços para todos sem distinção, deve permitir sem distinção qualquer. É realizada por meio de políticas públicas, que são as ações para atender a sociedade. Ocorre em todas as áreas, social, econômica, educacional, cultural, na área de labor e na tecnologia, inclusive, onde a gente tem aí o papel das novas tecnologias e a própria inclusão digital. Sobre a inclusão digital, ela vem permitir o acesso à tecnologia de informação, melhorando as condições de vida, se preocupando em inserir o indivíduo na sociedade tecnológica e simplificando a rotina para maximizar o tempo e aumentar a produtividade. Basicamente é isso. É um resumo de um texto enorme, mas é isso. Requisitos: computador, acesso à rede e domínio sobre a utilização. A importância sobre o domínio sobre a utilização. Não basta você ter um computador e ter o acesso à rede. Você tem que saber o que você vai fazer, para que você vai usar e qual é o sentido dessa utilização. Posso fazer só no um contexto da comentário? sociedade. Lógico, Sidney. Desculpa cortar, mas acho que é importante. Um ponto que eu esqueci de dizer, hoje em dia computador não computa mais. O que adianta você ter um notebook com i7, HD de não sei quanto, memória de não sei quanto? Tira o cabo de rede, tira o modem 3G, tira o Wi-Fi, seu computador não faz nada. Você vai jogar paciência com toda essa potência? Então, assim, ele está falando com relação à inclusão digital, uma coisa que é importante se ressaltar. O computador hoje, por mais potente que ele seja, ele conversa, ele não computa mais. Um computador sem conexão à rede, ele praticamente não é mais nada, a não ser um pedaço de plástico com seus fiozinhos dentro. Então, acho que pegando esse gancho do Renato, é importante ressaltar da importância que tem a inclusão digital na vida das pessoas e principalmente na educação. Tá? Desculpa, Renato, acho que é importante. Complementando, e até também a questão do conhecimento, né? O Renato está falando de inclusão digital, a gente está falando de equipamento, conectividade à rede. Simplesmente, hoje em dia, adquirir um equipamento é financeiramente barato. Só que, simplesmente, qual a porcentagem da população, e isso, diga-se de passagem, pessoas de baixa renda, tem conhecimento em tecnologia, tem o conhecimento necessário para falar, não, esse é um software legal ou é ilegal, é um e-mail verídico ou não? Foi até importante a sua colocação, né, porque não está no slide, mas existem alguns programas do governo federal para facilitar a inclusão digital através da compra de computadores a baixo preço. Isso já existe. Mas na outra forma, aqui no sentido que eu falo de inclusão digital, é da população que não tem qualquer acesso à informação. A pessoa que não tem mesmo a condição nem sequer de comprar um computador. Né? Então a gente vê que voltando aqui, o domínio não só basta, porque isso a administração pública faz, ela até consegue através dos telecentros, a gente vai ver, ela dá o computador, ela dá acesso à rede, mas e o domínio sobre a utilização? Como é que fica isso? Essa educação. Então hoje a gente tem assistência social no município de São Paulo, mas através de um plano do Ministério de Desenvolvimento Social. Mas eu vou focar um pouco em São Paulo, porque é a área que eu conheço e que eu estou trabalhando atualmente. Mas isso ocorre já no Brasil todo, tá? Ação integrada da assistência social com os telecentros. Então você tem os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que são responsáveis pelos serviços socioassistenciais.
Aqui a gente tem embaixo os telecentros, né, unidades do município de São Paulo que oferecem os recursos básicos e avançados de informática e realiza oficinas. Isso é muito importante. Eles não só ensinam como mexer no computador, desde o básico, e-mail, internet, até o mais avançado, uma programação de linguagem, um HTML, como eles também fazem oficinas de acordo com a necessidade de trabalho, dando aulas de administração, aulas que você possa empregar efetivamente alguma área prática do trabalho e do comércio, utilizando a ferramenta computacional. Aqui a gente tem um desenho básico do papel da assistência social, em conjunto com os telecentros, né? Eles fazem a avaliação de qualquer pessoa que chega pedindo ajuda. Situações de emergência são encaminhadas para uma área específica. Esse filtro ocorre e cada área das secretarias do município recebe essa pessoa. Hoje o sistema é praticamente todo integrado, tá? Então, você sabe, a assistência social ela funciona como filtro. Ela pega qualquer pessoa que está precisando de ajuda, às vezes ela nem sabe que ela está precisando de ajuda, e ela passa por uma avaliação, uma entrevista de um assistente social, e ele vai encaminhar essa pessoa para obter uma ajuda, seja psicológica, jurídica ou qualquer outra. Aqui, para finalizar, a gente tem a mudança de conceito. Isso é uma opinião minha, eu fiz questão de colocar no slide, por quê? Quando você melhora a cultura e a educação, você pode trabalhar paralelamente a última ratio em sentido amplo. O que seria a última ratio em sentido amplo? O direito penal utiliza muito disso, ele é aplicado como última razão. E por que não a gente não poderia aplicar o direito em si como última razão? Se a gente tivesse um bom relacionamento social e uma cultura e uma educação bem aplicada, nós não precisaríamos toda hora estar se recorrendo ao direito, toda hora ter que estar envolvendo ações. Então a gente tem aí a cultura e a educação como uma preocupação, tá, que a lei seja aplicada realmente em casos de extrema necessidade. Segue o meu contato aí, se alguém precisar de tirar alguma dúvida, eu disponibilizo o e-mail. Eu tenho rede social, mas eu não costumo acessar todo o tempo, como os meus amigos viciados na internet. Eu não sou da geração XYZ, eu nem sei que geração que eu sou. Isso daí não vale, hein? Não vale. Mas eu coloco à disposição o meu e-mail para qualquer dúvida que possa ser tirada. Muito obrigado.